Pedro relembra polêmica com preparador físico do Flamengo. Nunca falei em público. O atacante foi agredido pelo ex-preparador físico do clube, que acabou demitido após a polêmica. Pedro se envolveu em polêmica. No ano passado, 2023, Pedro, do Flamengo, se envolveu em uma grande polêmica. Tudo aconteceu quando o ex-preparador físico do rubro-negro acabou agredindo o jogador. Após o assunto se tornar público, o Flamengo optou por demitir o profissional, apoiando Pedro. O jogador chegou a realizar um boletim de ocorrência após o acontecido. Em um culto dos atletas na Igreja Batista na Barra da Tijuca, meses após o acontecido, Pedro se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Ele contou qual foi sua reação e como sua esposa reagiu ao saber da notícia. Pedro se pronuncia. Eu vou contar um testemunho que nunca falei em público, que foi aquela agressão que passei no ano passado. Lembro que na mesma hora no vestiário, depois que passou, mandei uma mensagem para minha esposa. Amor, acabei de ser agredido aqui no vestiário. E ela, assustada também, claro, ficou chateada. Mas na mesma hora me mandou assim: amor, eu vou orar por esse rapaz porque estou com muita raiva dele, contou ele. Então creio que aquilo ali me despertou. Lembro que cheguei no quarto na madrugada depois de ter feito todo o processo, boletim de ocorrência, era 3 horas, 4 horas da manhã. Ajoelhei na cama e comecei a orar pelo rapaz que me agrediu. Olha que loucura, disse. Aos olhos humanos isso parece loucura. Na nossa carne a gente não quer fazer isso, vai querer reagir. Mas a quem obedecer quando acontece uma situação que não espera? A voz do mundo, as pessoas, ou o que a palavra nos diz para fazer? Finalizou. Desempenho na temporada. Na atual temporada, em 2024, Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro. Considerando todos os campeonatos que disputou com a camisa do Flamengo, o atacante entrou em campo 32 vezes. Ao todo, o ex-jogador do Fluminense anotou 24 gols e deu 6 assistências para seus companheiros. Esses números representam uma média de 0,93 participação em gols por jogo. Reviravolta acontece e meio-campista André Franco não vai jogar mais no Flamengo por decisão de Brás. De olho no mercado da bola, a diretoria flamenguista vem tomando decisões de novas contratações. Tudo confirmado. O elenco do Flamengo é considerado muito qualificado, mas a diretoria está buscando reforços e Bruno Spindel junto com Marcos Braz viajam para a Europa em busca de novas contratações. Tite vem conversando com a cúpula do futebol flamenguista e o comandante tem autonomia para pedir jogadores que deseja trabalhar neste segundo semestre com o intuito de ganhar os principais títulos. Marcos Antônio já está na iminência de ser contratado. Internamente, o rubro-negro carioca já considera a chegada do meio-campista da Lazio como praticamente certa, só faltando detalhes finais para assinar contrato. Não vai vestir mais o manto. Quem foi tentado no começo do ano, mas não vai mais jogar no CRF é André Franco, do Porto. O português ficou bem próximo de vestir o manto sagrado, mas não tem mais chance de negócio. Como Marcos Antônio está chegando e joga praticamente na mesma posição, a diretoria entende que não precisa fazer um novo investimento para fechar com este jogador que foi aprovado anteriormente. Com 26 anos, o meia está fora dos planos do Porto e o clube de Portugal quer se desfazer do jogador, o colocando como moeda de troca. O Corinthians, por exemplo, pode ser o destino do atleta. Posições na lista. O Flamengo busca um lateral direito que pode assinar com Munhoz, jogador colombiano que fez um gol contra a seleção brasileira e tem jogado muita bola na Copa América. Além de um lateral, o CRF também deseja contratar um atacante de lado e nomes são mantidos em sigilo. A ideia de Braz Spindel é voltar da Europa com reforços qualificados na bagagem. Ana Thaís dá opinião forte sobre Gabigol, atacante do Flamengo, eu sou muito fã dele. Tite vem fazendo um trabalhando contundente dentro e fora de campo, resultando na liderança do brasileiro mesmo diante dos desfalques. A diretoria do Flamengo vem trabalhando forte nos bastidores na busca por reforços para a temporada. Isso porque Tite conseguiu lidar bem com as ausências no elenco, mas disputando 3 competições importantes, apontando a necessidade de buscar por bons nomes no mercado. Além das ausências da Copa América, com os 4 jogadores na seleção do Uruguai, Vina, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, a competição também serviu de vitrine para o clube que demonstrou interesse em Munhoz, da Colômbia. O rubro-negro, inclusive, está lidando com a saída iminente de um dos ídolos do elenco, Gabigol. Em fim de contrato com o mais querido, o jogador está próximo de um acordo com o Palmeiras buscando sua chegada de forma imediata. Movimentação nos bastidores.
Diante da possibilidade de perder o camisa 99 e reforçar um rival direto na temporada é bem visto por Ana Thaís Matos. Para a comentarista do Globo, diante do futuro incerto, ele poderia agregar ao elenco sob o comando de Abel Ferreira. Através das redes sociais, quando questionada sobre a possibilidade do jogador ir para a equipe paulista, apontando-se Gabigol e Palmeiras da match, ela não fugiu da resposta projetando o jogador no alviverde. Olha, Gabriel com vontade é potência. Eu sou muito fã dele, afirmou. Palmeiras vem sondando a situação do jogador, mas adota cautela na situação entendendo que será um investimento maior que estão acostumados a realizar. Flamengo acompanha de perto. Vale destacar que o rubro-negro chegou a realizar uma oferta buscando a renovação, mas estava abaixo do que o jogador queria para a carreira. Desta forma, o representante vem buscando futuro em outra equipe. Desta forma, além do Palmeiras, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro chegaram a demonstrar interesse na contratação do jogador que só tem vínculo com o Flamengo até o fim da temporada, podendo assinar um pré-acordo para chegar sem custos no fim do ano. Jogar ao lado de João Gomes, Wolverhampton quer contratar meia do Flamengo. Os empresários do jogador veem com bons olhos uma saída do CRF pelas críticas recentes. Meia na mira da Europa. O Flamengo é um dos principais times da América do Sul no momento. Nos últimos anos, a equipe conquistou muitos títulos importantes e isso faz com que muitos jogadores entrassem na mira do futebol europeu. Vários jogadores do elenco do rubro-negro carioca são sondados e têm seus nomes ventilados no mercado europeu. Mais um jovem revelado nas categorias de base do CRF pode ir para o velho continente. O meio-campista Vitor Hugo pode estar de malas prontas para a Inglaterra. Ele está na mira de um clube da Premier League e pode reencontrar um velho amigo. De acordo com informações publicadas pelo comunicador paparazzo rubro-negro em suas redes sociais, o Wolverhampton da Inglaterra, do volante João Gomes, revelado na base flamenguista e que está na seleção brasileira, tem interesse no atleta. Segundo a apuração, as notícias do Flamengo são de que o time inglês tem interesse e já podem estar acontecendo negociações nos bastidores entre as duas equipes. Ainda soubemos que o Wolverhampton da Inglaterra demonstrou interesse na contratação de Vitor Hugo, informou o colega em suas redes sociais. Ainda não há, porém, a confirmação de uma proposta ter sido feita pelo clube de João Gomes. Mas há a possibilidade de que tenha alguma negociação acontecendo, completou. A saída é vista com bons olhos pelos empresários do atleta. Isso se faz devido ao fato de que os agentes do jovem atleta entendem que ele é muito cobrado e criticado. O setorista Fabrício Lopes já havia informado que os empresários de Vitor Hugo estariam insatisfeitos com as cobranças excessivas em seu atleta. Saída de Gabigol agora tem veredito final do Flamengo e atacante é comunicado. Equipes como Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Boca Juniors desejam contar com o atacante, mas tem o clube carioca pelo caminho. Fim de ciclo? Em 5 temporadas, Gabigol se transformou em um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Afinal, são 15 títulos, sendo decisivo em grande parte dessas conquistas do Mengão. Inclusive, o atacante de 27 anos marcou gols nas decisões dos 2 títulos mais importantes neste período, as Libertadores de 2019 e 2022. Ele foi às redes 2 vezes contra o River Plate Argentina, e uma contra o Atlético PR. Porém, enquanto o mais querido se movimenta no mercado da bola, agora, seu ciclo parece ter chegado ao fim. O atleta e a direção flamenguista não chegaram a um acordo de renovação e por isso ele deve ir embora. Equipes como Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Boca Juniors Argentina já demonstraram interesse em contar com ele, e a situação passou a ganhar força a acontecer já agora, no mês de julho, mesmo ele tendo contrato até dezembro. Só pagando bem. Nos últimos dias, surgiu a informação que Gabriel Barbosa estaria 99% fechado com o Alviverde Paulista, o que aumentou a tendência dele deixar o mais querido já neste momento. Entretanto, o paparazzo rubro-negro nas redes sociais trouxe uma informação de que uma pessoa de dentro do clube carioca afirmou com todas as letras que não há a menor possibilidade disso acontecer caso o clube interessado não pague o valor devido. O Palmeiras querer o Gabriel e estar 99% perto não muda nada em relação a nos pagar uma compensação financeira. O jogador só sai com compensação. Toda hora dizem que está saindo e não tem clube nenhum nos procurando. Tudo história. Não teve Cruzeiro, não teve Grêmio, não teve ninguém. Mas se quiserem, terão que pagar ou ele sair no final do ano. E aí já não é mais com a gente, teria afirmado a fonte que seria muito influente dentro da diretoria. Vai ter substituto? Seja agora ou em dezembro, é quase certo que Gabi vai embora.
Pensando nisso, a cúpula flamenguista vem mapeando o mercado em busca de um substituto. Um deles poderia ser David Washington, revelado pelo Santos. Além dele, o Mengão quer anunciar uma verdadeira bomba no mercado. Isso porque há o desejo de contratar Roberto Firmino. Ele seria muito bem avaliado internamente e toparia abaixar o salário.